serenando então nossas mentes, nossos corações, elevando nossos pensamentos ao Pai, ao amigo e mestre Jesus, pedindo o amparo, a proteção e a permissão para que a espiritualidade encarregada desse momento esteja conosco, lembrando sempre o que o mestre nos disse, que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas, entre eles, ele estaria. Então, com certeza, o mestre está entre nós, através de seus propósitos. Pedimos, então, a eles, também ao anjo guardião de cada um de nós, que conosco esteja, nos intua, para que possamos assimilar com entendimento os ensinamentos que estarão sendo nos passados nessa noite. Também pedimos para aqueles irmãos nossos que por qualquer motivo não puderam conosco estar, que sejam também agraciados com esses bálsamos benfazejos de muita paz, de muita harmonia, e que todos, encarnados e desencarnados, irmanados, numa mesma disposição, a disposição de estudarmos, evoluirmos e seguirmos nossa jornada, caminhando sempre em direção ao Pai, sempre iluminados por esse farol maravilhoso que é a doutrina dos Espíritos, e vem nos clarear o caminho, nos pavimentar de forma que possamos seguir com tranquilidade, com as nossas mentes e corações voltados ao alto, ao Pai e a Jesus, procurando sempre o entendimento da doutrina espírita e também colocar esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, amigos, vizinhos, companheiros de jornada, de trabalho, que conosco estão, sempre, é claro, através do exemplo, que é o meio mais digno e mais duradouro de ensinar aos outros, que é exemplificando. Assim como o mestre, o que ele falou, ele exemplificou. Por isso ficou gravado em nossos corações. Estão abertos os nossos trabalhos, que assim seja. Passo para ti, então, Fátima. Obrigada, boa noite a todos. Então, a Boa gente noite. vai fazer a leitura do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, o item desprendimento dos bens terrenos. O tópico 14. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbulo. O óbulo aqui quer dizer que é uma moeda grega de pouco valor, para vos ajudar a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados que a regeneração será possível. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas e as transportando todas sobre as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna e dá uma felicidade sem mácula. Deixa eu ver aqui. Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem que, por um trabalho assíduo e honrado, ganhou a fortuna, experimenta uma satisfação, de resto, bem justa, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. À distância, tanto distância quanto da avareza sórdida, a prodigalidade exagerada,
dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Que a fortuna venha de vossa família, ou que a ganhastes pelo vosso trabalho, há uma coisa que não deveis jamais esquecer, é que tudo que vem de Deus e retorna a Deus. Nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte dele vos despoja, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Disso não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir, e ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Que sejais honestos, tereis o escrúpulo de pagá-la e lhe ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Não pede para ele senão o amor e o reconhecimento, mas exige que, a seu turno, o rico dê também aos pobres, que são seus filhos, tanto quanto ele. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e louca cobiça. Haveis refletido quando vos apegais imoderadamente a uma fortuna perecível e passageira como vós, que um dia virá em que devereis prestar contas ao Senhor do que vem dele? Esqueceis que pela riqueza estáis revestido do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para dela serdes os dispensadores inteligentes? Que sois, pois, quando usais em vosso único proveito daquilo que vos foi confiado, se não depositários infiéis? Que resulta deste esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte, inflexível, inexorável, vem rasgar o véu sobre o qual vos escondíeis e vos força a prestar contas aos amigos que vos ajudara e que nesse momento se reveste para vós com a toga de juiz. É em vão que na terra procurais vos iludir, colorindo com o nome de virtude o que, frequentemente, não é senão egoísmo, que chamais economia e previdência o que não é senão cupidez e avareza, ou generosidade, o que não é senão prodigalidade em vosso proveito. Um pai de família, por exemplo, se absterá de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro. E isso, diz ele, para deixar aos seus filhos o máximo de bem possível e lhes evitar cair na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e não se pode censurá-lo por isso, mas está aí sempre o único móvel que o guia. Não é frequentemente um compromisso com a consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrestres? Entretanto, admito que o amor paternal seja seu único móvel. É um motivo para esquecer seus irmãos diante de Deus? Quando ele mesmo já tem o supérfluo, deixará seus filhos na miséria, porque terão um pouco menos desse supérfluo.
Não é lhes dar uma lição de egoísmo e endurecer seus corações? Não é sufocar neles o amor ao próximo? Pais e mães, estais em grande erro se credes com isso aumentar a afeição de vossos filhos por vós, em lhes ensinando a ser egoístas para com os outros. Os ensinais a sê-los para convosco mesmos. Quando um homem trabalhou bastante e com o suor de seu rosto amontoou bens, vós ouvis frequentemente dizer que quando o dinheiro é ganho, se lhe conhece melhor o valor. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem que confessa conhecer todo o valor do dinheiro faça a caridade segundo os seus meios e terá mais mérito do que aquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas, se ao contrário, esse mesmo homem que lembra suas penas, seus trabalhos, for egoísta, duro para com os pobres, é bem mais culpado do que os outros, porque quanto mais se conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, mais se deve procurar aliviá-las nos outros. Infelizmente, há sempre no homem de posses um sentimento tão forte que o apego à fortuna, que é o orgulho. Não é raro ver-se o felizardo atordoar o infeliz que implora a sua assistência com o relato de seus trabalhos e de sua habilidade, em lugar de vir ajudá-lo e acabando por dizer: faça o que eu fiz. Segundo ele, a bondade de Deus nada tem em sua fortuna, só a ele cabe todo o mérito. Seu orgulho coloca-lhe uma venda nos olhos e lhe tapa os ouvidos. Não compreende que, com toda a sua inteligência e sua habilidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Esbanjar a fortuna não é desapego aos bens terrenos, mas negligência e indiferença. O homem depositário desses bens não tem mais o direito de os dilapidar ou de os confiscar em seu proveito. A prodigalidade não é generosidade, mas frequentemente uma forma de egoísmo, aquele que atira ouro a mancheias para satisfazer uma fantasia, não daria uma moeda para prestar serviço. O desapego aos bens terrestres consiste em apreciar a fortuna pelo seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não só para si, a não sacrificar por ela os interesses da vida futura, a perdê-la sem murmurar, se apraz a Deus, vou-la retirar. Se por reveses imprevistos vos tornardes um outro Jobe, dizei como ele: Senhor, vós ma havíeis dado, vós ma haveis tirado. Que seja feita a vossa vontade. Eis o verdadeiro desapego. Sede submissos primeiro. Tende fé naquele que vos tendo dado e tirado, pode vos restituir. Resiste com coragem ao abatimento, ao desespero, que paralisam a vossa força. Não ouvideis jamais, quando Deus vos atingir, que ao lado da maior prova coloca ele sempre uma consolação. Mas pensai sobretudo que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra, e esse pensamento vos ajudará
a vos desapegar desses últimos. O pouco valor que se atribui a uma coisa faz com que menos sensível seja a sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como a criança que não vê senão o momento presente. Aquele que a eles não se prende é como o adulto que vê as coisas mais importantes, porque compreende estas palavras proféticas do Salvador: meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena abdicar do que se possui, para se reduzir a uma mendicidade voluntária e tornar-se uma carga para a sociedade. Agir assim seria compreender mal o desapego dos bens terrestres. É um egoísmo de outro gênero, porque é se isentar da responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a dá a quem lhe parece bom para geri-la em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que pode tornar bela e proveitosa para ele. Rejeitar a fortuna, quando Deus vô-la dá, é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer e administrando-a com sabedoria. Saber passar sem ela quando não a tem, saber empregá-la ultimamente quando a possui, saber sacrificá-la quando isso é necessário, é agir segundo os desígnios do Senhor. Aquele a quem chegue o que se chama no mundo uma boa fortuna, diga a si mesmo: meu Deus, vós me enviastes um novo encargo, dai-me a força de cumpri-lo segundo a vossa santa vontade. Eis, meus amigos, o que eu queria vos ensinar quanto ao desapego aos bens terrestres. Resumirei dizendo: sabei vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não ouvideis que esses bens vos estão confiados e que devereis justificar seu emprego como sendo tutores. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir a satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos creiais no direito de dispor unicamente para vós daquilo que não é senão um empréstimo e não uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes mais o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres se quita da dívida que contrai com Deus. É um texto de Lacordaire, Constantina, 1863. E outro item que é bem curtinho é o item 15, o princípio segundo o qual o homem não é senão o depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes. O homem pode perfeitamente transmitir, depois de sua morte, do que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de gozá-lo. É assim que se vê desmoronarem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. A vontade do homem manter sua fortuna na sua descendência é, pois, impotente, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus o retirará quando julgar conveniente.
São Luís, Paris, 1860. Agora eu vou ler o que eu estudei e o que eu dei uma resumida, né? Porque o texto é tão autoexplicativo, né? Então tá, desprendimento dos bens terrenos. Aqui já vem palavras minhas também, tá? O estudo de hoje nos deixa bem claro que tudo que vem de Deus retorna a Deus. Tudo que é para uso da alma é nosso. São nossas conquistas, nossas experiências, nossos aprendizados, o conhecimento, a inteligência, tudo isso nos pertence. Nosso próprio estudo aqui no grupo nos leva ao desapego material, porque a gente utiliza este tempo para nos formar moralmente, espiritualmente. Somos responsáveis pelas nossas ações, nossos pensamentos. Temos sempre que ter um propósito para a nossa renovação moral, nossa transformação, para podermos evoluir. Essa é uma frase que o Daniel disse há uns encontros passados. Tanto a riqueza quanto a pobreza são provas necessárias para nos experimentarmos, ora ricos, ora pobres, e que se dá colocando ali não é a riqueza, e sim o que fazemos e o que devemos fazer, tendo algo naquele momento mais do que o outro, para nós olharmos para o outro, para o próximo, enfim, praticarmos a caridade. O que vem a ser felicidade para os espíritas, para a vida material, basta a possessão do necessário, e para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. O desapego dos bens terrenos consiste em considerar a fortuna no seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não apenas para si mesmo, a não sacrificar por elas os interesses da vida futura, em perdê-la sem reclamar, se aprouver a Deus retirá-la. Isso está no texto, né, que eu li. Aí eu tenho como uma mensagem final o espírito da Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 61, ela nos ensina: a tua posse em relação aos bens terrestres é relativa. Num mundo transitório no qual tudo passa, o que agora te pertence, amanhã terá mudado de mãos. Usa, mas não abusa dos recursos de que disponhas. Não te escravizes ao que detens por momentos, evitando-te sofrimentos quando se transfiram para outrem. Os únicos bens de duração permanente são os tesouros dos sentimentos, da cultura e das virtudes. Acumula tesouros no céu. Nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a minha colaboração de hoje. Muito bom, Fátima. Muito obrigado. Boa noite, Júcia. Boa noite, Vita. Sejam bem-vindas. Boa noite a todos. Desculpe chegar atrasada, mas eu lidei aqui com a internet até agora há pouco. Importante que está presente, está conosco. Mas muito bom, muito interessante, né? Nós já viemos estudando esse capítulo que fala de bens terrenos, né? Eu estava dando uma olhadinha aqui. Vejam só como é muito elucidativo, né? Desprendimento dos bens terrenos, emprego da fortuna, a verdadeira propriedade, desigualdade das riquezas, parábola do talento, prova das riquezas e da miséria. Então vejam que conforme a gente vai estudando o Evangelho, ele vai nos dando maior ensinamento, mais aprofundado, né? Então, como é interessante, eu estava vendo, né, que o desapego, então, dos bens, ou melhor, da fortuna, né,
dar, então, esse valor à fortuna que nós temos, não é? É se saber se servir dela para quê? Para auxiliar. Aí aquela parábola dos talentos, né? Quando nós temos a fortuna em nossas mãos, até eu acho que eu citei no encontro passado, existem aplicações em bancos que dão muito rendimento, mas aí é enterrar esses talentos, né? Porque ele está servindo só para mim, ele não está servindo para o fim que ele veio, né? Então ele veio para quê? Para que a gente auxilie os outros. E aí a gente está sacrificando, inclusive, a nossa vida futura, né? E assim como diz no Evangelho, se Deus nos deu, a qualquer momento Ele pode nos tirar. Imagine assim, eu estou nessas aplicações, eu trabalho na Bolsa de Valores, com ações, enfim, e de repente Deus resolve me tirar lá e eu emprego mal essa fortuna e perco tudo. Como acontece? Pessoas perderem toda a sua fortuna, de repente, num momento de má aplicação, né? Então é interessante que em todos esses momentos que nós estudamos, o Espiritismo nunca condenou a riqueza, muito pelo contrário, né? E também não fez apologia à miséria e à pobreza. Ele apenas aconselha o desprendimento dos bens materiais, tanto para os pobres como para os ricos, porque existem pobres apegados àquelas pouquinhas coisas que eles têm, não é? Até tem um comediante que, vamos dizer assim, engraçado, para não dizer que é triste, em que ele diz assim, é engraçado os pobres, né? Estão sempre dizendo, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Sempre naquela lamentação, de repente vem uma enchente, algo que acontece natural, e ele diz assim, eu perdi tudo, mas se não tinha nada, perdeu o quê? Não é? Então, é interessante, mas perdeu o quê? Aquelas pouquinhas coisas que a gente tinha. Que, claro, para a gente que não tem aquele mínimo que a gente tinha, é muito. Mas a gente se apegou àquele pouquinho. Por isso é aquela história, eu não tinha nada, e de repente perdi tudo, né? Então, a doutrina dos espíritos nos orienta o que é o desprendimento, o desapego, né? E ela diz assim, a doutrina dos espíritos, quantas inquietações, né, nós temos quando nos apegamos à matéria e que seriam evitadas se a gente conseguisse olhar para frente com os olhos ao mundo transcendental, nossos olhos tendo uma visão do mundo espiritual. Não nos apegaríamos tão fáceis, né? E a gente viu ali, como diz a mensagem do Lacordaire é interessante. Mais adiante nós vamos falar sobre ele também. Tinha o Lemané e o Lacordaire, eram dois padres. Um se submeteu à igreja e o outro não se submeteu naquela época, né? E eles desencarnaram um pouco antes da codificação espírita. Então, para ver como eram espíritos já de uma envergadura tal que puderam já trazer mensagens no Evangelho. E eram padres católicos. Então, vejo que os bons espíritos, eles não estão só na doutrina dos espíritos, eles estão em todos os locais. Nos espíritas, nos católicos, nos evangélicos e também nos ateus. Eles estão em toda parte, levando o ensinamento através da intuição, principalmente, né? Então, o Lacordaire, o que ele afirmou, né? Que o nosso apego aos bens da terra, ou os bens terrenos, é que é o mais forte obstáculo para o nosso adiantamento espiritual. E ele dificulta o que? A nossa dificuldade, nosso desenvolvimento das nossas afetividades morais, né, nos nossos relacionamentos humanos, é isso que nos diz Lacordaire, né? E nós nos iludimos quando pensamos só nos bens, que vamos encontrar a felicidade nos bens, quando a verdadeira felicidade é um estado de espírito. Nós já estamos aprendendo aqui na doutrina espírita que a felicidade, ela não vem de fora, ela nasce dentro de nós, né? Então é uma questão espiritual e que nós reagimos, é claro, a situações
externa de sentimentos e emoções e raciocínios, né, que nós despertamos nos outros com as nossas reações. Então, como a gente estava falando, nós exemplificamos, né, aquilo que nós vivemos em nosso íntimo. E como disse ali no Evangelho, naqueles que usam esses bens e gastam assim de forma irrefletida, pensando que gastar de uma forma que não traz proveito, às vezes nem mesmo para ele, né? Não é uma questão de desprendimento dos bens terrenos. A gente vê as pessoas muitas vezes desperdiçando fortunas, né? Esquecendo dos valores maiores da vida, né? Que esses bens, digamos que bem empregados, poderiam proporcionar em forma, por exemplo, de um trabalho digno, de um salário digno para as pessoas, né? Quantos criam trabalhos, mas de certa forma, inclusive escravizam as pessoas, pois sabem da necessidade dessa pessoa pagam salários, inclusive, indignos, né? Então, essas pessoas, né, que estão tendo essas atitudes de jogar fora esses bens que eles possuem, estão também agindo de uma forma egoísta, que nós vimos no Evangelho, né? Que esse nosso desperdiçar não está ajudando, não está auxiliando a ninguém. Estamos sendo egoístas, né? Então, é a mesma coisa que nós vimos ali, né? Aquele rico, que ele se fez à custa de muito trabalho, né? Ele sabe o valor que teve esses bens para ele adquirir, né? Então, por isso que ele, se ele tiver consciência, como nos diz o Evangelho, ele vai investir esse bem em favor dos outros. Claro que nós sempre sabemos e entendemos que ele não vai sair distribuindo os seus bens para as pessoas, mas criando condições para que as pessoas ganhem com dignidade também o seu sustento, né? E, e ele conhece as dores, as misérias que ele passou para poder adquirir esse bem, né? Então, ele tem como combater esse egoísmo que pode se criar nele após adquirir, né, esses bens. E nós vimos também no Evangelho, né, que os ricos, muitas vezes, eles procuram se justificar, né, considerando isso uma virtude, mas, na verdade, é um egoísmo, porque, muitas vezes, eles dizem que as pessoas que adquiriram muitos bens, né, afirmam estar agindo com previdência, quando não estão distribuindo, é claro, de forma a desperdiçar as economias. Muitas vezes nós estamos amealhando esses bens com avareza, né, guardado em bancos e, enfim, de outras formas, dizendo que estamos guardando para os nossos filhos, que na verdade isso ele está tentando, como disse o Evangelho, enganar ele mesmo, porque ele está apegado a esses bens, né? Então, ele está, de uma certa forma, sendo egoísta, ele se apegou a esses bens, e qual a desculpa que está deixando para esses filhos, ele não distribui, não distribui, que eu digo, de uma forma digna, aqueles que precisam, né? Então, isso aí chama a atenção, nos chama a atenção o Evangelho sobre o egoísmo, né? Esses pais estão também, através desse exemplo, ensinando os filhos, né? E não ensinando o amor ao próximo, né? Mas sim a serem egoístas. E vão ser egoístas, inclusive, com eles mais tarde. Quantos nós vemos que depois jogam seus pais lá de uma forma, quando não conseguem mais produzir, em um asilo, ou às vezes deixam jogados sem prover mais o sustento, a manutenção desses pais, né, quando eles não têm mais força para isso, né? Então é interessante o que o Jesus nos diz. Achei interessante a fala de Jesus. Ele diz assim: também vos digo
granjeai amigos com a riqueza da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Está lá em Lucas. O que Jesus quis dizer nessa frase, né? Que ele conhece as nossas imperfeições, e conhece o nosso passado, o presente, e recomenda que nós devemos aproveitar os bens terrenos ao nosso alcance, das nossas mãos. E aqui é interessante, mesmo aqueles que nós conquistamos através de atos injustos, o que a gente vê muito hoje em dia, principalmente nós criticamos muito nossos políticos, né, que estão aí enriquecendo de forma injusta, mas mesmo esses, a partir do momento em que eles usem esses bens de uma forma fraterna, legítima, no bem maior das outras pessoas, então Deus, para esses crimes, ou melhor, ele gerando então crimes e ódios, né, passando então a adquirir essa, vamos dizer assim, esse efeito, estão produzindo a causa, hoje produzindo um efeito para o futuro. A partir do momento então que eles também distribuem essas riquezas, eles estão, de uma certa forma, abrandando para o futuro os seus resgates, né? Mesmo sendo bens adquiridos dessa forma. Mas só que, como nós vimos ali no nosso evangelho, né? Os bens terrenos, uma grande maioria das vezes, ele estimula o quê? O orgulho. E aí temos os filhotes do orgulho, que são o egoísmo, a vaidade, né? E aí nós vamos então abafando em nós o que? O sentimento de humildade, de generosidade, de fraternidade, solidariedade. Tudo isso, o orgulho e o egoísmo vai abafando em nós, né? E vamos então que nos considerando porque temos, né, bens materiais até superiores aos outros. Quem já não ouviu alguém dizendo, né? Você sabe com quem está falando? Por que a pessoa diz isso? Porque ela se considera superior, né, em ter bens, e não nos torna superiores. Muito pelo contrário. Quem diz isso, ele é inferior aos demais, né? Então nós temos que procurar capitalizar em bens espirituais, porque os bens espirituais, como disse o Evangelho, são os que vão ficar conosco, né? Então, nós temos que ter desprendimento dos bens terrenos, como nos ensinou o Evangelho, mas dar a esses bens que nós temos o valor correto, porque eles são instrumento de desenvolvimento espiritual para nós espíritos imortais. Os bens nos auxiliam nesse crescimento também espiritual que nós não nos damos conta, né? Então, a gente se servir desses bens para a melhora da nossa família, de todos que possam se beneficiar, nós vamos ter certeza que vamos estar desenvolvendo os verdadeiros bens espirituais, os que vão nos acompanhar no nosso retorno à pátria espiritual. Essa é a nossa bagagem, aquela que nós vamos preparar e que vai nos acompanhar. Aquela bagagem a malinha, aquela com as roupas e os bens, essa não nos acompanhará, essas vão ficar aqui. Então, nós termos os bens e não nos prendermos a ele, como nos disse o Evangelho, uma forma que se nós perdermos esses bens, que ela não nos afete, que nós continuemos sendo os mesmos, né? O Paulo, apóstolo, disse algo muito interessante, que ele disse: sei viver na abastança e sei viver na penúria. Lembram que Paulo, o que ele era antes de ser Paulo? Ele era Saulo, né? Então ele tinha uma condição de vida muito boa. E a partir do momento em que ele trocou o nome de Saulo para Paulo e passou a viver sobre os ensinamentos do Cristo, ele passou a viver na penúria, né? Então, o que ele diz, e proceder assim, ele diz, é ser sábio e bom.
Então, nem desprezarmos a riqueza e nem valorizarmos ela acima do que ela realmente vale. Mas ver para que ela serve, qual a finalidade de se ter esses bens na Terra, né? Então, não podemos dar tudo e nos tornarmos mendigos, como nos disse o Evangelho, mendigos voluntários, né? Que aí nós vamos nos tornar também nós uma carga para a sociedade. Porque às vezes nós pensamos que o sermos simples, humildes, é nos desfazermos do que possuímos. Não, mas o que nos ensina o Evangelho? É continuar tendo os nossos bens, mas usarmos esses bens com responsabilidade, né? Não usar apenas para o nosso... Daniel, Oi? para mim a tua Oi. imagem e tua fala tá congelando, viu? É a Fátima que Não está saindo a minha fala? Não está saindo? Estão me ouvindo? A sua fala para mim tá falhando. Todos? Está falhando para todos? Sei para os demais. Eu não sei para os demais. É interessante que, para mim, a tua fala também está cortando. Para mim tá normal. Para mim tá tudo Para normal. mim também tá tranquilo Para mim aqui. tá tranquilo. Ah, tá. Vou prosseguir, então. Aí tu vê como é que Então vai tá. estar saindo aí, Fátima, para nós. Muito bem. Seguindo, então, qual a missão do rico? É dar tudo aos pobres? Ou administrar a sua riqueza de forma que muitos tirem proveito, né? E se beneficiem disso? E nós vimos ali no Evangelho, quando Kardec pergunta a São Luís, né? O princípio segundo o qual o homem é apenas o depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira o direito de lhe transmitir aos descendentes? Claro que não, né? São Luís responde, não, pode fazê-lo, porque a execução desse direito está sempre subordinada à vontade de Deus, cujas leis agem sempre de acordo com as necessidades evolutivas do espírito. E aqui entra uma questão que eu acho interessante, o homem, né? Quando o homem criou o socialismo, o comunismo, onde ninguém pode ter nada, onde não existe a herança, né? A gente vê que o socialismo, o comunismo prega que tudo que nós temos é do Estado. Mas Deus nos permite ter e passar aquilo que nós temos aos nossos filhos, né? Não existe lei maior que a de Deus. Então, nós podemos passar para o nosso descendente, desde que eles também se utilizem desses bens como processo evolutivo para eles, né? E nós sabemos, como nos disse o Evangelho, se não forem usados de uma forma de progresso, de evolução, a qualquer momento Deus, quando lhe prover, pode retirar essa riqueza, não é? Então, essa é uma experiência, né? Nós possuímos bens, a riqueza, os bens, e não esquecendo que todos esses bens pertencem a Deus. E bem como nos disse o Evangelho, até nosso corpo. Porque eu acho interessante, lembra que eu falei que eu fazia a pergunta, né, de todos nós temos um espírito? Então essa é uma pergunta materialista. Porque se eu acho que eu tenho um espírito, eu penso que eu sou corpo. E ao contrário, eu tenho um corpo. Fátima, tu tá me ouvindo bem ou ainda tá cortando para ti? Agora era Ok? ok. Sim, eu mudei aqui a minha conexão. Ah, tá. Então tá bom. Muito bom. Então, pessoal, daria para seguir falando mais ainda, mas aí eu tomaria muito tempo. Eu gostaria de ouvir agora mais opiniões, né? Kátia, o que tem para nos acrescentar? Então, eu estava pensando aqui que quem tem
a leveza diante da vida, pisa num castelo ou num barraco de chão, né? Com a mesma felicidade, né? Com a mesma leveza, o mesmo bem-estar, né? E aqui vocês relatando esse texto e tudo que vocês falaram, eu pensei aqui na responsabilidade que uma pessoa que tem uma grande fortuna tem na sua encarnação, né? Na sua reencarnação. Porque vem com muitas posses, tem que lidar com isso e com as tentações que envolvem, né? O fato de ter muito dinheiro e óbvio que isso também gera poder, né? E o compromisso que essa pessoa tem, não só de administrar bem isso, de fazer uma boa distribuição disso em prol do seu semelhante, do seu próximo, e também de deixar o exemplo, né, para os seus sucessores, para que continuem isso com a fortuna que herdam, e para aqueles também que também usufruem disso, né, as pessoas que foram beneficiadas com isso, com essa fortuna, com esses bens, né? Então, que é uma grande responsabilidade. Ali, quando no último item, quando fala da herança que é deixada para os filhos, me chamou muita atenção. O nosso compromisso, e aí eu não falo aí eu já não falo não só das grandes fortunas, né, das grandes riquezas, mas de nós, do que nós temos, das nossas posses, né? Temos poucas ou muita, o ensinamento que nós devemos deixar e o exemplo que nós devemos deixar para os nossos, né? Não só para os filhos, mas para aqueles que estão à nossa volta. Seja uma secretária do lar, seja uma empresa com mais de 1.000 empregados, enfim, mas desse nosso compromisso. Então, que, de fato, como a gente vem estudado isso nesse capítulo, né, da grande responsabilidade que se tem quando, diante das nossas posses, sejam elas materiais, dinheiro, fortuna, bens, o nosso corpo, né, a nossa família, tudo que nós temos, todos os bens, todos os tesouros que nós temos, né? Como nós devemos administrá-los, a nossa responsabilidade de administrá-los de uma forma divina, né? Era isso que me chamou a atenção, né? Que mais me prendeu aí no texto. Obrigada, gente. Obrigado, Kátia. E você falando agora, eu estava lembrando mais coisas que eu estava lendo, estudando a respeito. Como é interessante a nossa responsabilidade, isso é um fato, né, em possuirmos essas fortunas, e quando somos egoístas, o quanto isso vai nos causar grandes males e transtornos ao retornarmos à pátria espiritual. Quando nós vemos nossos filhos e familiares disputando, se matando, em dividir aquela fortuna que a gente deixou, né? E o espírito sofre, ele entra em sofrimento. Se ele tem elevação, sofre. Se ele não tem, sofre junto, porque ele está participando ali do processo. Se tem elevação, fica sofrendo por ver os filhos disputando algo que ele sabe que não vai ter valor depois, né? E é interessante, a gente até eu estava olhando uns textos onde falava o que são as casas mal assombradas, né? São esses espíritos que tiveram posse, se apegaram e desencarnaram e ficam ali com eles, né? Vivendo naquela casa, porque tudo
todos os bens materiais ficam impregnados com os nossos fluidos. Então, por exemplo, eu desencarno, sou muito apegado às minhas coisas, eu tenho minhas roupas que eu comprei de marca, que eu sou apegado, e lá por não entender, não perceber isso, minhas filhas, meus familiares, enfim, no outro dia já doam todas as minhas coisas. Quando mexeu nessas roupas que estão impregnadas com meus fluidos, eu vou sentir lá. E de repente, quantos são obsidiados por esse espírito que desencarnou e que não aceita de estar mexendo nas coisas dele. Eu vejo como é prejudicial esse nosso apego à matéria. Nós continuamos sofrendo depois que desencarnamos, né? Então não é só agora. Jussi, vou passar para ti a palavra, Jussi. Então, é muito complicado, né? Um tema assim que a gente vê tanta coisa, sabe? Eu aqui mesmo na minha vizinhança, o ano passado, vizinhos meus, né? Um casal já com 50 anos de casado, ele faleceu, levaram ela, as filhas, agora tá a briga pela casa deles, enfim, né? Como diz ditado, a gente não escolhe nem a roupa que a gente vai, né? Os outros que escolhem pela gente. Então, é muito complicado. Mas também, por outro lado, semana passada, no nosso estudo na terça, né? Na quarta eu viajei, né? Como vocês já sabem que eu, uma vez por semana viajo, né? E eu passei por 2 empresas, né, na região de Brusque e Gaspar, 2 empresas grandes, né? Uma é a Via Scarpa, que produz, que a mulher conhece, né, calçados Boteiro, várias marcas de calçados femininos, né? É uma empresa muito grande, uma multinacional. E assim, ó, os donos da Via Scarpa, eles são muito preocupados com a educação dos funcionários, né? Então, assim, ó, eles têm a escola primária dentro da fábrica, com creche, escola até o ensino médio, tá? Um ensino de muita qualidade, e eles arcam com as despesas do ensino superior dos funcionários, né? E eu achei isso o máximo, sabe? E depois eu fui numa outra, a Aradef, que é uma têxtil de malhas, né? Também exporta muito, uma empresa assim, muito grande, sabe? Enquanto eu esperava para eles aprontar o pedido, né? Eu conversando com os funcionários assim que vestem realmente a camisa da empresa, que trabalham, dão o suor deles porque eles são valorizados, né? E eles me levaram para um setor lá para tomar café com eles, cuca, eu sou alemã, né? Então eu adoro cuca, queijo, assim, um super café colonial. E eles também relataram para mim dos donos da empresa, de família tradicional, sabe, já passado de gerações, e o cuidado com os funcionários, né? Então, eu acho isso de grande valida, porque é a distribuição das riquezas, né? Você valorizar o teu empregado, valorizar o ser humano, essa pessoa, ela está sabendo empregar muito bem a riqueza dela, né? E quantos avarentos que não sabem, né? Aproveitar, né? Davi foi um grande rei, né? O grande rei dos judeus foi Davi. Ele teve o Salomão, filho dele, né? E Salomão, Deus chegou para Salomão e falou assim: você pode pedir o que você quiser, que eu vou te abençoar com o que você quiser. O que Salomão pediu? Sabedoria, né? Então, assim, eu acho muito válido isso, sabe? Quem tem dinheiro e sabe aproveitar, ajudar os que não tiveram, os desfavorecidos, né, financeiramente. E porque todo tesouro que a gente tem, tudo vai dentro da gente, né? Como diz ditado, cachorro não tem gaveta, a gente não vai levar nada. Então,
Eu acho isso, assim, o máximo, sabe? Quando eu encontro com pessoas assim. Eu tive a oportunidade de, nessa malharia, né, conversar com um dos herdeiros, né? E eu dei os parabéns para ele. Eu falei assim: olha, cara, tu és uma grande pessoa, porque a pessoa que tem posses, tem poderes, sabe olhar aquele pequeno, ajudar, eu acho que é o máximo, né? É a lei de todo o ensinamento divino, né? A gente repartir, né? Não como já foi falado, né? Não, ele repartia a fortuna dele, senão ele seria pobre que nem os outros, o que ele ia fazer? Não, ele está dando oportunidades, né? É isso daí. Boa noite. Obrigado, Josi. E a importância desse teu depoimento, tu viu que tu foi em 2 empresas e as 2 trabalham no mesmo sistema, né? Então a gente percebe assim que o mundo não está perdido, ele está em transformação e para melhor. Isso nos dá esperança de que ali na frente, esses 2 que tu viu se transformem em milhares, né? E que a humanidade, nós sabemos, quando entrar em regeneração, vai ser assim. Vai continuar tendo as grandes fortunas? Vão, mas vão ser distribuídas essas fortunas dessa forma, de forma digna e valorizando o ser humano. Então, esses depoimentos são muito importantes para a gente ver que as coisas boas estão acontecendo. Nós não estamos só vendo aquelas coisas, só as desgraças que as TVs nos trazem, né? Vita, vou passar para ti agora, Vita, a palavra. Mas olha, o pessoal já falou tanta coisa legal aí. Eu vou pegar o gancho da Jusce, então, e da Kátia, que as duas falaram já tanta coisa, né? A Jusce falou uma coisa belíssima, que privilégio que tu tens de passar em lugares onde tu podes ver aquilo pessoalmente, aquilo que se vê no final de semana, no dia de aula, né? Nas escrituras do Cristo e nas passagens do Cristo, né? Que é essa de hoje. Eu também, enquanto eu estava trabalhando, que agora estamos de folga, né, Daniel? Nós não trabalhamos mais. Então, enquanto eu estava trabalhando, eu também tive numa empresa muito grande aqui de Passo Fundo. E essa empresa, o dono dessa empresa tinha um plano de saúde muito bom para os funcionários. Muito bom mesmo. Ele tinha uma preocupação ímpar com esse tipo de benefício para os funcionários. E ele teve o câncer, mas em testamento, o pai dele já deixou em testamento e ele reforçou também, que os filhos não poderiam, durante tantos anos, tirar o benefício que eles teriam deixado. Então, tu vês a preocupação deles, né, com os funcionários, uma empresa de muitos funcionários, né, não só em Passo Fundo, como aqui todo o Rio Grande do Sul e uma parte de Santa Catarina também, eles deixaram os funcionários garantidos com a ajuda de final do ano, que ganham o auxílio dos lucros da empresa, né, e com o plano de saúde. Eu achei aquilo, assim, fantástico, porque não são todos, como você diz, né, que repartem os lucros, né. Foi um homem de muitas posses, sempre morreu porque teria que morrer nessa parte, porque não sabemos do que vamos desencarnar, né, sairemos desse ciclo para um próximo, mas ele cumpriu a sua parte, sempre foi uma pessoa justa com seus funcionários, cumprimentava os funcionários todos na mão quando chegava na empresa. Então, isso eu acho também uma parte muito importante. A pessoa que tem o poder aquisitivo de ter o carinho, de ter a empatia com aqueles que com ele trabalham. Ele era mais do que um chefe, ele era um amigo de todos. Ele cumprimentava a todos na mão quando chegava nas lojas, né? Então, aquilo foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque a gente, no decorrer da vida, eu, de dona de negócio, passei a funcionária e assim eu fui até agora parar, quando parei com que meus filhos me fizeram parar de trabalhar. Mas assim,
vi muita coisa, passei por muita coisa, mas uma coisa me chama muita atenção, e já comentamos aqui na aula com o Daniel mesmo, que nós, espíritos imortais que somos, ainda não nos vemos como tal. Ainda não nos vemos com a vida futura. O que seria a vida futura? A nossa vida futura, na nossa evolução espiritual, né? A vida que teremos, que somos espíritos milenares. Já viemos muitas vezes, né? E nós, eu me incluo nisso, né? A gente não se vê como o espírito imortal que é. A gente não se sente, ainda não estamos com essa maturidade de nos sentir, nos ver como espíritos imortais. A gente até se comenta, a gente fala, a gente tem conhecimento, a gente estuda, estamos aqui para isso, estamos aqui para evoluir, né? Mas aquele sentimento e aquela coisa da vida futura, a gente muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, a gente não se sente. A gente não tem ainda essa maturidade de ver que temos a vida futura e que somos espíritos imortais, né? Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante, ainda nessa leitura de hoje, essa parte. Então, seria isso aí a minha fala de hoje. Obrigado, Rita. Isso é importante, tu trouxe outro exemplo, né, do rico que sabe fazer bom uso, dar boa utilidade ao seu dinheiro, né? Um bom plano de saúde. Quem não precisa de um bom plano de saúde nesses tempos que nós vivemos, né? Isso é muito importante para nós. E outra coisa muito interessante e importante que nós não nos damos conta, as leis de Deus, elas estão no Evangelho, mas antes disso, elas já estavam em nossa consciência. Então, tu vai ver muitas pessoas que, inclusive, se dizem ateus, mas que cumprem as leis de Deus. Como que ele é ateu e cumpre a lei de Deus? Porque tá lá no subconsciente, na consciência da pessoa. Então, inconscientemente, ela está colocando em prática aquilo que está lá no fundo da sua consciência. Não é? Então, e porque também nós ainda somos muito materialistas ou materializados? Porque nós somos seres milenares vivendo da matéria, né? Nós estamos há quanto tempo vivendo o espírito? Há pouquíssimo tempo, né? Antes do espiritismo, já vivíamos uma certa influenciação para o espírito, né? Mas ainda de forma equivocada, porque as religiões ainda nos passam de uma certa forma equivocada essa questão espiritual, né? Agora, com o espiritismo, não, ele vai ser claro, ele nos esclarece claramente. Nós vemos muitas religiões seguindo os livros sagrados ao pé da letra. Nós vamos seguir o Antigo Testamento ao pé da letra, olha como seria a humanidade. O Evangelho do Cristo, ele é todo em forma de parábolas, que ele tem que ser decifrado. Por isso a maravilha da doutrina espírita, que vem nos esclarecer isso, né? Feliz de nós que estamos encontrando a doutrina, que vem nos esclarecendo. Ainda vamos algumas encarnações para pensar como espíritos imortais, né? Nós chegaremos lá. Márcia, tem alguma coisa para complementar? Tudo tranquilo? Tá fechado teu microfone. Agora sim. Eu acho que foi dito, né, a essência da riqueza, vocês já explicaram muito, agora eu digo como a Rosvita, né, já foi dito bastante coisa, mas pegando um gancho da dona Rosvita, por nós não nos vermos assim como o espírito milenar, é que ainda pecamos, né, em criar nossos filhos sendo com ganância, na maioria das vezes, e daí, por ser, a ganância já é escondidinho ali do egoísmo, né, que é a riqueza só para si. Então, é aquilo que a gente já conversou aqui, o nosso bem material maior, o nosso bem maior é o espiritual, e não o material, né? Só que, como os imperfeitos que somos, ainda achamos que devemos deixar algumas coisas para os filhos, não que não possamos, mas com o objetivo de acúmulo, né, e não no sentido de distribuição. Então, acho que já foi dito, né, o essencial, essas empresas como exemplos,
eu não conheço nenhuma no momento, assim, não me vem à cabeça, mas a gente sabe que tem muitas empresas que pensam realmente nos funcionários, né? Em distribuir a riqueza material. Acho que já foi dito tudo. Muito bom, muito bem. Então, pessoal, mais alguém fazer mais alguma colocação? Ou passamos para o nosso estudo da doutrina? Tudo tranquilo? Estamos tranquilos agora para deixar de ser materialistas. Muito bem. Vamos lá. Mais ou menos. Pessoal, eu vou colocar então aqui o nosso PowerPoint para nós ver a nossa mensagenzinha. Estão vendo a nossa imagem? Sim. Estão vendo o nosso lago ao anoitecer? As águas calmas, tranquilas, a vontade da gente se banhar ali, não é? Então, a nossa mensagem de hoje, ela diz o seguinte: lembremos-nos de que Deus pode fazer tudo, mas reservou-nos algo para realizar por nós mesmos, de modo a sermos dignos de seu nome. Então, veja que interessante, eu estava lembrando as nossas religiões, né? Tudo nós acreditamos a Deus, as coisas boas que nos acontecem, as coisas não tão boas, né? Deus quiser, eu vou comprar meu carro, mas esquecemos de trabalhar para comprar o nosso carro, não? Se Deus quiser, eu vou casar, mas Deus não tem uma agência de matrimônio, Deus não tem uma revenda de carro, né? Esquecemos que temos que trabalhar para isso. Então, devemos estar bem conscientes, isso de todas as formas. Eu lembrei a história do padre, né? Que o sujeito passou na frente da igreja, o padre estava parado na porta, e ele parou e disse assim: padre, o senhor faz as orações para mim arrumar emprego? Faço sim, meu filho, pode deixar. Passou uma semana, passou o cara lá, aí de novo pediu para o padre, dá para o senhor continuar fazendo oração para mim arrumar emprego? E assim foi, 2 meses depois, o padre perguntou para ele: mas meu filho, faz 2 meses que tu pede me orar para te arrumar emprego. Mas você está procurando emprego? Não, estou em casa esperando. Então não adianta, né? Porque Deus quer que a gente faça a nossa parte. Eu quero arrumar emprego, vou orar, né, para ser bem inspirado, para procurar os lugares corretos, certo? Mas nós temos que fazer a nossa parte. E isso vale para tudo em nossa vida, né? Deus, nós temos que estar conscientes de uma coisa: Ele quer sempre o nosso bem. Não é porque hoje eu tropecei numa pedra porque Deus quis assim, não. Eu tropecei na pedra porque eu fui desatento. Ah, quebrei meu dedo quando tropecei na pedra. Não, mas Deus quis assim. Não, Deus não quis isso. É que nós temos aquela ideia daquele Deus antropomórfico, né? Com características humanas. Que ele está lá com um livrão enorme anotando tudo que nós fizemos de errado. Interessante que a gente nunca ouviu falar que ele anota alguma coisa que nós fizemos de bem, né? Então, olha que Deus é esse que nós criamos, né? Então, Deus só vê o que nós fazemos de errado, para depois nos castigar. Esse é o Deus humano que nós criamos. Então, é o que nos diz a mensagem. Deus, se Ele quisesse, Ele poderia fazer todas essas coisas. Mas Ele espera de nós a nossa ação, o nosso trabalho, enfim, não é? Alguém gostaria de fazer um comentário sobre a nossa mensagem? Tudo tranquilo? Todos prontos para procurarmos, né? Sem esperarmos que Deus nos dê? Então, essa mensagem é do livro chamado Escada de Luz, do Chico Xavier e do Emmanuel. Eu gosto muito das mensagens do Emmanuel. Então, pessoal, vocês lembram que no encontro passado, eu mostrei essa imagem, né, dos irmãos Davenport, Ira e Erasto Davenport, que nasceu em 1839, desencarnou em 1911, aos 72 anos. William Erin Davenport, que nasceu em 1841, 3 anos depois, e desencarnou em 1877, aos 36 anos. Eram irmãos muito parecidos, mas não gêmeos, né? E aí lembram que eu mostrei essa cabine? Que era quando eles faziam as apresentações, eles eram amarrados e colocados nessas cabines, separados por uma parede,
e fechava a cabine, em vez de ter um público, né, eles faziam demonstrações públicas, e os instrumentos tocavam flutuando no ar sem ninguém encarnado a segurá-los, né, a tocá-los. Então, na verdade, eles eram médiums que lá no final o Ira ele confessa que ele tinha noção dessa mediunidade, mas eles eram tidos como mágicos. Tanto que eu mostrei essa imagem, vocês lembram? Esse é o Ira Davenport, já idoso, e esse à sua direita ou à sua esquerda é o Arioldine, que era um mágico. Lembra que eu mostrei, não é? E aí mostrei a coisa que tá falhando. Esse é o Oldine, então lembro que eu mostrei que ele estava nessa cama amarrado, acorrentado naquelas bolas, mas ele não está preso. Depois eu vou dizer o que era isso aí. Então, Arioldine era o nome artístico de Heinrich Weiss. Nasceu, então, em Bruxelas, em 1874, e desencarnou em Detroit, nos Estados Unidos, em 1926. Bom, então, lembram que eu falei, né, que a história dos Davenport, ela não está dentro do estudo. Mas eu lendo aquele livro que eu mostrei a capa, vocês lembram, do Arthur Conan Doyle, a história do Espiritismo, essa história dos Davenport está ali. E ela é muito parecida, e no meu modo de ver, pelo que eu li, eles tiveram uma mediunidade mais, vamos dizer assim, ostensiva que as próprias irmãs Fox. Claro que, ao compilar esses livros de estudo, a federação achou melhor só colocar das irmãs Fox. Mas eu vou contar as duas histórias e a gente vai perceber o quanto eles foram importantes também, os irmãos Davenport. Então, os irmãos Davenport, né, como nós vimos ali, era o Ira Erasto Davenport, que nasceu em 1839, e William Henry Davenport, que nasceu em 1841. Eles nasceram numa cidadezinha chamada Buffalo, no estado de Nova York. Eles tiveram um papel, segundo o livro do Arthur Conan Doyle, internacional muito importante, principalmente no movimento espiritualista da época na Inglaterra e nos Estados Unidos. E os Davenport, segundo o livro, eles trabalharam num nível bem abaixo de Home. Didi Home, para quem não ouviu falar ainda, é o nome de Daniel Douglas Home. Ele era um médium, acho que eu comentei no outro encontro, ele era um médium escocês, em que ele tinha também uma mediunidade muito, muito ostensiva, e inclusive ele tinha o dom da levitação, que os irmãos Davenport também tinham. Então, eles fizeram desses dons profissão, né? Mas nós temos que entender que isso foi antes da codificação espírita ainda. Então eles não tinham uma noção muito clara do que era a mediunidade, né? E eles assim, eles foram tratados pelas multidões até de forma muito rude, né? E aí conta no livro que a mãe deles nasceu na Inglaterra e veio criança para a América. E nela foram observados sinais de mediunidade desde os tempos de jovem na mãe deles. Então, em 1846, veja que as irmãs Fox foi em 1848. Em 1846, a família dos Davenport, ela foi perturbada a altas horas da noite, assim como aconteceu com as Fox. Por batidas, socos, ruídos altos, estalos, vejam, imagine assim naquela época, 1846, ser acordado de noite, de madrugada, com esses barulhos, né? Então, eles eram os dois irmãos e uma irmã mais moça, chamada Elizabeth. O que eles fizeram? Eles experimentaram, ao ouvir esses ruídos, colocar as mãos sobre a mesa. Esses ruídos fortes e violentos até, eles eram ouvidos e eles conseguiram deletrar
mensagem através desses ruídos, né? E o Ira Davenport, que é o que desencarnou mais tarde, ele chegou a desenvolver, inclusive, a escrita automática. E ele distribuiu entre os presentes, porque depois eles traziam pessoas para assistir esses espetáculos, que para eles eram espetáculos, não tinham muita noção de mediunidade, né? E ele distribuía entre os presentes, as pessoas presentes, mensagens escritas assim com muita rapidez e continham informações sobre os presentes que eles não tinham como saber. Então vejo a mediunidade, nós vimos o Chico, né? E ele recebia a mensagem e depois perguntava se alguém na plateia reconhecia aquela mensagem, né? E depois também veio a levitação, né? Do Ira. Ele foi erguido no ar, né, através da levitação, e passou por cima da cabeça das pessoas que se encontravam na sala. Depois, os 3 flutuaram na sala, os 2 irmãos e a irmã. E uma vez a família estava fazendo a refeição, e de repente os garfos, facas e pratos começaram a dançar em cima da mesa, e a mesa foi erguida no ar. Imaginou o susto, né? Eu saía correndo dentro de casa, assim, se acontece comigo, né? E outra vez, um lápis foi visto escrevendo em plena luz do dia, sem nenhum contato humano. Então, depois disso, essas sessões com os irmãos passaram a ser feitas com regularidade, inclusive com voz direta e outras manifestações, né, extraordinárias, que foram assim, muito numerosas. O que é a voz direta? O Espírito se comunicava através deles, né? E lá em 1857, que sabemos que em 1857 foi o lançamento do Livro dos Espíritos, né? Em abril de 1857, 18 de abril de 1857. E eles foram examinados por professores da Universidade de Harvard. E eles não conseguiram comprovar a fraude dos irmãos. Então, os irmãos, na época que eles foram estudados em Harvard, estavam um com 25 e outro com 23 anos. E nessa época, nessa idade, é que eles foram para a Inglaterra, então. Porque eles passaram a fazer shows. Passaram, então, a alugar salões e desafiavam as pessoas a virem assistir os fenômenos, né? Que, na época, era algo extraordinário, que ultrapassava todos os limites da crença das pessoas, né? Mas aí entra uma certeza, né? Que os espíritos, os dirigentes invisíveis, como a gente diz, atingiram o objetivo. E qual que era o objetivo dos espíritos? Chamar a atenção do público sobre esse assunto na Inglaterra. Porque a Inglaterra é interessante. A Inglaterra, se nós vamos ver, a Inglaterra, ela era e ainda é essencialmente materialista. Já a França é a reencarnação do povo grego, né? São mais das artes, da beleza, da música, da filosofia, enfim. E então precisava ser chamada a atenção dos ingleses. Inclusive a reforma industrial foi iniciada na Inglaterra. Mas é interessante que os ingleses, enquanto Kardec codificava a doutrina espírita aqui na França, Espírito Verdade, só falante de espíritos vinham trazer, eles tinham como guia espiritual na Inglaterra o espírito de um pele vermelha. Pele vermelha são americanos, né? Índios americanos, chamado Silver Birk, que quer dizer flecha de prata. E, segundo a história, esse Silver Birk, ele passava um ensinamento muito semelhante a Kardec. Então, vejam que ele se utilizava de um nome de um pele vermelha, mas, na verdade, ele era um espírito já bem evoluído, né? Para trazer ensinos muito semelhantes ao de Kardec. Então, o que fizeram os irmãos, né? Fizeram a Inglaterra se familiarizar com o que era chamado de espiritismo, né? Porque eles foram para lá em 1857, e a primeira sessão deles em Londres, para o público, ou melhor, ela não foi para o público, ela foi em caráter privado, para um grupo de pessoas,
foi em 1864, na casa de um senhor chamado Dion, e ele tinha um salão, ele era um famoso ator dessa época, é um autor de dramaturgo, onde se encontravam as principais figuras assim da Inglaterra na imprensa, e pessoas de ciência, pessoas distintas, né? Então, esse ano que se apresentaram para essa sessão fechada, para essa turma de pessoas, é o ano em que foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. Então, a partir de 64, os Davenport começaram a fazer sessões públicas, todas as noites, até o final de 65. Depois eles fizeram uma excursão, então, por todo o interior da Inglaterra. Só que o interior, já mais, vamos dizer assim, pessoas menos cultas, eles sofreram até agressões físicas, né? Tiveram que cancelar apresentações, imagine, eles, de repente, instrumentos tocando sem serem tocados por pessoas, né? O pavor que causou nessas pessoas, né? E depois disso, então, eles foram ainda para Paris, eles realizaram sessões para o imperador, e o imperador convidou mais 40 pessoas da confiança dele para assistir. Na época, o imperador era Napoleão III. Napoleão III era sobrinho do Napoleão Bonaparte. E a partir de abril, então, de 1865, eles excursionaram por vários países da Europa, né? Estiveram em Hamburgo, Berlim, Bruxelas, Bélgica, né, na Bruxelas, na Rússia, em São Petersburgo, em 1866. Em 1868 eles voltaram para Londres. E depois dessa volta para Londres, então, os irmãos retornaram para a América, em 1876. Aí depois foram visitar Melbourne, na Austrália, e lá em Melbourne, William Henry Davenport morre, então, mas em Sydney, não em Melbourne, morre em Sydney, em 1876. Então, durante a carreira, os dois irmãos, eles provocaram, assim, principalmente na confraria dos mágicos, né? Muita inveja, muita malícia, ficaram muito invejosos com o que eles podiam fazer, porque, na verdade, eles tinham eles como os mágicos, mas não eram, eles eram médiuns, né? E lá em 1911, então, morre na América o Ira Davenport. Então, no livro, Conan Doyle diz assim que é triste verificar, né, que os Davenport, talvez os médiums maiores de seu gênero que o mundo já viu. Então vejam que não... Por isso que eu procurei botar os Davenport também. Porque, pelo que Conan Doyle descreve no livro, eles foram maiores médiums, né, que o mundo já viu. Então, inclusive, maiores que as irmãs Fox. E eles sofreram uma perseguição muito grande. Nós sabemos que muitos médiums passam por diversos sofrimentos, e eles não fizeram bom uso da mediunidade deles, né? E por muitas vezes o que consta na história é que eles sofreram até, eles correram até perigo de vida, né? Quase estiveram mortos. E o Ira Davenport escreve, então, o Mágico Odine, que é aquele que está ali na foto com ele, que o Odine, na verdade, tinha ele como um herói, como um mágico, e ele não via como um médium, como um espírita, né? E ele escreve, então, o que para o Odine? Ele diz assim: nós nunca afirmamos de público a nossa crença no espiritismo. Não considerávamos de interesse para o público, nem oferecemos nosso entretenimento como o resultado de habilidade manual. Então, vejam, eles não disseram que era coisa espiritual e nem disseram que era da habilidade de mágicos. E o que ele disse mais? E também não disse, por outro lado, que como o espiritismo, né? Ele disse assim, ele completou assim: deixávamos que os amigos e os mortos resolvessem isso lá entre eles, como melhor pudessem. Mas, infelizmente, fomos, por vezes, vítimas de sua discordância.
Então vejam que os Davenport, a gente vendo essa história, que a gente pode conferir no livro, até se alguém quiser, eu acho que não se encontra mais aquele livro nas livrarias, um livro antigo, eu tenho em PDF, se alguém quiser em PDF, eu posso colocar no grupo ali, o PDF dá para colocar no WhatsApp. Então vejam que nós agora falando das irmãs Fox, nós vamos dizer que os Davenport tiveram tanta ou mais importância que as próprias irmãs Fox. Mas, por algum motivo, a Federação Espírita Brasileira resolveu colocar só as irmãs Fox. Claro que eu discordei um pouquinho nesse ponto e apresentei a história deles também. Quem está certo não vê o caso, não é? E aqui, a gente estava vendo, o Odine, a principal atração dele era ele ser amarrado com correntes e ele conseguia se desamarrar. E pelo que conta na história, ele também tinha uma mediunidade, mas que ele não entendia como mediunidade. E ele tinha... É interessante a forma que ele morreu. Ele tinha um poder de concentração que ele pedia para agredirem ele no tronco, no tórax, no abdômen, e ele não sentia nada. E ele, um dia após uma apresentação, ele retornou ao camarim cansado, e duas pessoas, um jovem até muito forte, quis testar ele. E ele não teve tempo de se preparar, e foi agredido na região abdominal, e teve rompimento do apêndice. E ele não procurou recurso na época. Eu sei que alguns dias depois ele acabou desencarnando devido a essa agressão que ele sofreu, porque ele não teve tempo para se preparar. E o jovem quis testar ele e agrediu ele novamente, mas ele já tinha feito esse espetáculo. Mas a pessoa não acreditou muito nele, que tinha alguma coisa que ele se protegia, né? Mas na verdade ele tinha a mediunidade também. E então o Odine acabou desencarnando assim. Então essas foram as imagens que eu coloquei para poder ilustrar um pouquinho a nossa história. E a nossa próxima história, então nós vamos ver que os fenômenos de Hydesville, que ao lado das mesas girantes, contribuíram efetivamente para o surgimento do Espiritismo. Começou os irmãos Davenport em 1846 e as irmãs Fox em 1848. Como nós estamos em cima da hora, eu vou mostrar só as imagens que eu vou colocar no próximo encontro para nós contar a história. Então, aqui as irmãs Fox. Kate, Margaret e Leia. São as 3 irmãs. Mas eles tinham mais irmãos, mas é que o que importa para o surgimento do moderno espiritualismo, na época que a gente chama, foram essas 3 irmãs. E essa era a casa onde elas moravam, que era a casa, vamos dizer assim, mal assombrada para a época, né? Então, lá na porta, pai, mãe e filho. Essa estrutura à esquerda, podem ver que é uma estrutura moderna, mas ela tem uma base. Essa casa, ele é um museu. E ele está numa cidade chamada Lili, alguma coisa que agora eu não me lembro bem o nome. Ela foi transportada de Hydesville para esse local. Então, essa base de pedra é a base verdadeira da casa. Porque a casa verdadeira foi destruída pelo fogo, mas sobrou a base de pedra. E eles construíram exatamente como era a casa nesse museu. E esta direita é aqueles baús de latão que se carregavam antes, aquelas pessoas que andavam com cavalos, com mulas, vendendo coisas, né, nas vilas. Esse é o baú que tinha esse vendedor. Depois, quando eu contar a história, a gente vai lembrar desse. E aqui é um memorial, olha, no local onde existia a casa das irmãs Fox. Foi construído um obelisco em memória à família. Então, lá onde era a casa, tem esse obelisco. E a estrutura da casa foi transportada para essa outra cidade. Então, pessoal, eu vou parar nessas imagens. No próximo encontro eu mostro elas de novo. E nós contamos a nossa história. Kátia, tu já pode fazer o evangelho? Eu posso pedir para a Júcia te dar... Pode fazer? Posso fazer, sim. Uhum. Então tá. Júcia, Sim. Posso deixar você já preparada? Oi? Não, tá. Só dizer para a Júcia já deixa a Júcia preparada para a próxima, né? Então. Tá. Isso.
tá? Eu Então, faço a Kátia, próxima. a Kátia vai ser o capítulo 17, vamos iniciar na próxima, Sede perfeito, caracteres da perfeição, itens 1, 2, item 11 e 2, essa é curtinho. Tá. Já aproveitando, então, que nós estávamos te passando o Evangelho, tu pode fazer a nossa prece final para encerrar? Eu? Eu, Daniel? Oi. Sou eu que vou fazer a prece final? Ah, sim, eu te perguntei, pode fazer para nós a prece final? Posso, é que eu não ouvi, deu uma falha. Ela estava tirando as telas de uma falhada aqui. Mas eu faço sim. Tá bom, obrigado, Kátia. Vamos então, meus irmãos, agradecer por essa noite, por esse estudo, por todas as informações, por tudo que foi lido, por tudo que nos foi intuído, para que trouxéssemos para o nosso conhecimento, para a nossa evolução, para que possamos aplicar em nossas vidas, para sermos exemplo e evoluirmos e contribuirmos com a evolução daqueles que fazem parte da nossa vida. Que tenhamos uma semana de paz, de proteção, de luz, que possamos sim aplicar todos os ensinamentos, não só dessa noite, mas os ensinamentos que a vida nos traz, que a espiritualidade nos intui, que possamos contribuir na caridade e no amor com o próximo. Que assim seja, que tenhamos uma semana abençoada. Obrigada.